Olá pessoal, como estão todos? Falamos sobre o céu da semana de 15 a 21 de agosto, última semana dos leoninos chegando, esperando aí o pessoal que está nesse momento ao vivo chegar na sala para esse momento do céu da semana de 15 a 21 de agosto. Bem-vindo a todos, como estão? Como estamos nesse momento de lua nova para lua crescente que estaremos aí no final de semana. Boas-vindas, saudade Sil, bem-vinda. Olá pessoal, como estão? Friozinho paulistano, verão europeu, verão norte-americano, quem quer que seja. Então estamos aí observando o céu da semana de 15 a 21 de agosto. Estamos aqui enrolando um pouquinho, esperando o povo chegar, mas já adiantando que vamos adentrar a última semana dos leoninos. Né? Boa noite, Biba Hit. Boa noite, Macifânia. Boa noite, Rosângela. Boa noite, pessoal que está adentrando. Então nós já começamos a falar sobre esse tempo de lua crescente em Escorpião amanhã, com indicação sempre para andamento de temas, para melhor direção de assuntos. Lua crescente em Escorpião sempre tem um fator bastante notório para pesquisas, para ir a fundo em temas que envolvam questões emocionais, do nosso psicológico, do nosso espiritual, do que envolve as questões escorpianas até no sentido de padrões sociais, preconceitos, tabus, né? Coletivamente falando, ocorrem de forma um pouco mais enfática, né? nesses tempos, e quando há alguma condição atrelada ou a Plutão ou a Escorpião, há um sentido de profundidade, de um certo extremo, né? De um certo 880, mas também é uma lua crescente, toda fase crescente é uma sequência. A sua lua em Escorpião, então, é um tempo de mais intensidade das emoções, especialmente para quem é de Escorpião, ou quem tem ascendente, ou quem tem lua em Escorpião. Então, um período especial quando é lua crescente, qualquer que seja a lua. Olá, Lia Urano em terapeutas, bem-vinda! Então, quando nós temos uma lua crescente escorpiana ou uma lua crescente geral, qualquer que seja o signo, né? Há uma indicação de sequência do que foi começado, uma semana de continuidade, de andamento, de fluxo, de início ou sequência, já que é uma continuidade da fase no lar. Olá, Manuela, bem-vinda você também, bem-vindo quem chega, quem perdeu o comecinho aí. Estamos abrangendo a última semana do período leonino também, é um detalhe importante, os últimos dias de Leão, é um céu de 15 a 21 de agosto, já que o dia 22 já entramos no período virginiano, o Sol ingressará em Virgem lá no outro domingo, que falaremos no outro céu da semana. Então, o último céu da semana de períodos leoninos, de aniversariantes leoninos. Aliás, quem é leonino, um abraço de aniversário, feliz ano novo aos leoninos que estão aniversariando, mesmo que for ver a live mais tarde ou não esteja no ao vivo. Está intenso, né? Então é isso, ainda mais para quem tem lua em Escorpião, para quem tem uma característica natal do signo de Escorpião. Então, quando há uma lua crescente também, a sequência de situações ganha espaço, ganha continuidade. Toda lua nova ela dá um sentido de novo ciclo, novas tendências, nova situação, transição para algo novo, algo que começa a um certo ponto de partida. Nessa semana que tivemos lua nova em Leão, na semana que passou, domingo passado, né, lá no dia 8, né? E agora, dia 15, a lua crescente em Escorpião, isso mesmo. Então a gente tem essa indicação de sequência, andamento, continuidade, e positiva para pesquisas, quem está no trabalho, ir a fundo em pesquisas, em aprofundar
algo de mistério que desvende situações, mesmo em assuntos pessoais, mesmo em convivências, desvenda conversas, trata assuntos mais íntimos, confidencializa alguma coisa a mais. É bom para estratégia de negócios, né? Para guardar um certo segredo, para programar questões de forma mais estratégica. Lua crescente em Escorpião sempre requer um certo sigilo para algumas situações, para alguns assuntos, para algumas informações, ou também para confidenciar com quem confia, para temas de terapia, espiritualidade que envolva a natureza escorpiana também, né? Para quem vivencia terapias, para quem gosta do que envolve um formato mais profundo de tratativa de assunto, e para algumas situações um pouco mais íntimas em relacionamentos e convivências também. Então, e lua crescente, tudo que envolve uma sequência do que foi iniciado, um melhor andamento, melhor direção, mais propenso a esse momento. Boa noite, marinês, boa noite, pessoal que chega. Continuando aqui, o céu da semana de 15 a 21 de agosto. Segunda-feira temos Vênus em Libra, que beleza, é isso? É, Vênus em Libra, vou até acenar aqui para vocês. Olá, Yubi, bem-vindo, olá pessoal, olá turma, esse é o céu da semana de 15 a 21 de agosto. Então temos segunda-feira Vênus em Libra, que é um bom exercício para diplomacias, né? Para apaziguar questões, para a gente dar aquele social, né? Um pouco, mesmo que seja uma reunião de condomínio, né? Que costuma ter uns certos quiprocós, né? Mas com Vênus em Libra é interessante encontrar mediações nas relações, mediações, bem-vindo Ayub, mediações nas convivências, bem-vindo, bate-papo estelar. Vênus em Libra tem uma condição especial para o que envolve o conceito da mediação, da diplomacia. Vênus em Libra também tem um fator positivo para o lado romântico, para o lado da sensibilidade que envolva relacionamentos, entender o lado do outro. Tudo que tem em Libra na jogada, há essa disposição para a compreensão do outro, né? Deixa eu só até tentar fazer uma gambiarra aqui para vocês poderem perceber a Vênus em Libra ali passando, ó, do dia 15 para o dia 16. Deixa eu ajeitar aqui, olha lá. Vênus em Libra, segunda-feira, dia 16 de agosto. Vênus em Libra, quem gosta de ver o céuzinho bonitinho lá, né, nesse tempo semanal. Então a diplomacia, a cordialidade, você lida com um lado mais social, às vezes você vai se sai um pouco, vê um pouco mais de gente, se relaciona mais, né? Claro que nesses tempos pandêmicos, uns cuidados devidos, a gente busca às vezes uns encontros, sociabilidade, um exercício para a sociabilidade, bate aquele teatro, bate aquela convivência que desperta um prazer cultural, né? O interagir, né? Mesmo que à distância, mesmo que um contato, né? Então esse tempo de uma cordialidade, um tempo de uma mediação para trabalho, para relações, é bom para parcerias ou para ajustar situações que envolvam relacionamentos, né? Então não está tão liberado assim para balada não, né? Até porque é uma semana que a gente tem um retrógradozinho aí que requer atenção, que é a posição de Urano, que daqui a pouco a gente vai chegar nela, tá? Mas sobre Vênus em Libra aí é um indicativo importante para uma sociabilidade, para uma mediação, para fazer às vezes uma interlocução, né? Ajudar quem precisa fazer as pazes, às vezes a gente faz um intermédio, né? Bom, para um romantismo, né? Para um romantismo, para uma cortesia, um momento love affair a dois, à noite, durante a semana, um jantarzinho, um almoço, uma coisa a dois, né? O que é uma condição libriana
preserva, né? E sociabilidade, tempo de de nós exercitarmos a diplomacia, mesmo que algumas pessoas queiram botar pilha em algumas situações, a gente dá uma amenizada, dá uma exercício da cordialidade, né? Tempos de Vênus em Libra dão esse exercício de cordialidade para as questões. E para parcerias é interessante também, certo? Para que a gente possa até esmiuçar alguns contatos, algumas parcerias do trabalho. Favorece artes, favorece a estética, gente. Vênus em Libra também, né? Que dá uma ajeitada no visu, no guarda-roupa, ficar mais belo, né? Você percebe uma observação daquilo que atrai beleza, um senso estético, né? A gente pode se interessar por algo da moda, como uma vestimenta, como algo que faça um agrado, um bem-estar para nós, né? Um jeito no visu. Vênus em Touro ou Vênus em Libra, especialmente essa semana que Vênus em Libra entra na segunda-feira, também é um tempo importante para uma observação do visual, tá? do nosso visu. Então, vale aí uma condição importante. Para quem está chegando, repito que estamos a analisar o céu da semana, última semana dos leoninos, de 15 a 21 de agosto. Falamos aí da lua crescente escorpiana, falando agora de Vênus em Libra, que acontece segunda-feira. Frias noites, boa noite, Pri. Temos aí um tempo de fria casinha, né? Que é um momento Vênus em Libra para quem está em Love Affair no começo da semana, pode ser convidativo, até também uma paquerinha, um dos momentos mais românticos também, né? Que dá para a gente poder retomar um lado a dois, um lado romântico, um flerte, uma paquera, alguma coisa nesse sentido. E em especial esse exercício da cortesia, em especial. Aliás, tudo que envolve uma certa elegância é importante, né? Calma e elegância é o nosso lema, né? Então toda elegância é sempre bem-vinda, né? Todo lado mais cordial, diplomacia. Né? A semana tem aí ao longo dela, mais para quinta-feira, depois de Vênus em Libra na segunda, na quinta nós temos a exatidão da conjunção Mercúrio-Marte. Tá? Mercúrio ingressou em Virgem na semana que passou, né? Na última quinta-feira, se não me engano, e Marte já estava em Virgem, e nós temos quinta a exatidão de Mercúrio-Marte em conjunção. Conjunção Mercúrio-Marte, nós falamos do planeta associado às comunicações com o planeta atrelado ao que envolve ação e iniciativa. Então, aquela ação de falar, o impulso da comunicação estará acentuado, e não necessariamente na quinta-feira. Tá? Já estamos na vigência da conjunção Mercúrio-Marte. Então, vamos fazer uma gambiarra aqui para que vocês vejam a configuração celeste. Olha lá, Mercúrio-Marte, tá vendo? Ó, é a conjunção dos dois, laranjinho e vermelhinho, Mercúrio-Marte ali, né? É mais exato ali de quarta para quinta-feira, olha lá, tá? Mas não esperem até lá, porque, olha só, já temos os dois em Virgem na tolerância da conjunção. Então, toda a conjunção Mercúrio-Marte, ela faz um convite para aquele exercício da frase do ônibus, né? Fale com o motorista apenas o indispensável, né? Então requer realmente essa ponderação, às vezes, do falar, do comunicar, muitas vezes o que é essencial, porque há uma certa ânsia de falar, de comunicar, de gerar um afronte de debate. A gente pode perceber gente querendo debater mais, o que não é problema, é até saudável em dado aspecto, mas vai necessitar o debate objetivo, a conversa mais eficaz, né?
a bula de... Tá rindo, né, Neto Centurião? Então, a gente falar mais o que for mais essencial, de repente, né? Ler o manual de instrução, olha, primeiro passo tal, segundo passo tal, terceiro passo tal, monte, né? E pronto. Tá? Então isso muitas vezes tem a questão de Mercúrio, Marte em Virgem, requer atenção para que não haja impulsos na comunicação, né? Para que a gente não exceda na ansiedade de querer tratar ou falar ou meter o bedelho, né, numa certa questão. Às vezes a gente tem essa vontade, né? A gente percebe que uma coisa está errada. O que aquela pessoa está fazendo, né? Pois é, Vivi. Então, como Marte é regente de Áries e você é ariana, quando o Mercúrio faz a conjunção, desperta um certo senso crítico maior, né? Aquela coisa, a gente fica, meu Deus, o que essa pessoa está fazendo? Né? A gente fica com a vontade de falar, está errado, minha filha, não faz isso não. E às vezes não dá para falar, né? Deixa que se estrepe. Cansaram de avisar a pessoa às vezes, né? Então, de vez em quando, a gente precisa também entender o limite do até onde a gente pode entrar numa conversa ou omitir uma opinião. Né? É um momento de atenção com as pilhas, né? Com as pilhas da conversa, dos assuntos, não botar pilha demais. Né? Então isso requer um exercício também de atenção com o tom da nossa comunicação. Né? Deixa eu ver uma colinha aqui de informação sobre essa conjunção Mercúrio-Marte. Bom, é uma conjunção em Virgem, então o nosso senso crítico ele pode acentuar um pouco mais ou até para as coisas que a gente precisa resolver, requerer um grau de exigência de atenção aos detalhes. Tá? A semana passada a gente mencionou que com Mercúrio em Virgem, os detalhes podem solucionar questões. Uma coisa que a gente não percebia antes, um mínimo detalhe resolve, sei lá, algo que consertou. Né? Às vezes é algo que envolve a bateria do celular ou de um problema técnico, uma mínima coisa, de repente, que a gente vê, ó, trocou, resolveu, pronto. Né? E às vezes um sentido da conversa, da comunicação, uma dicasinha ali, ó, se você, será que pensar tralala, não dá para, né, fazer assim, assim, aí resolve? E aí resolve, uma informação detalhada, pontual, num assunto, ou que a gente precisa, né? Dar orientações com gentileza pode, ou melhor, evitar também. Então, né, da Centurião, dar orientação com gentileza é então requer um fator assim importante. O que não é muito indicado, o que a gente vai precisar ter uma certa atenção é não entrar em pilhas desnecessárias, porque com Mercúrio Marte às vezes algumas conversas no trânsito, algumas discussões no trânsito, né? No supermercado, com o caixa, com a mulher da fila do mercado, às vezes entrou na fila. Né? Então tem uma questão nesse sentido. O que aconteceu ontem que desencadeou tantos anúncios de separação? Aonde tá? Separação de quem? Às vezes nas celebridades, você diz? Essas questões de celebridades, eu acho que elas podem ter sido impactadas por essa lua nova em Leão, né? Ou algumas situações aí astrológicas recentes que aconteceram. A gente tem aí tempo de Urano e Saturno quadratura, oposição Sol-Júpiter que está chegando. Então pode ter um fator aí que dá indicativo dessa tensão, dependendo de celebridades, dependendo das pessoas, porque às vezes é muito individual, né? Por mais que seja as convivências, mas às vezes, uma lua nova em Leão, como a gente veio nessa semana, geralmente dá uma coisa do holofote de alguns egos, né? Que vem à tona, algumas situações, e a gente vem num período que essa semana começou, ou vem ganhando forma, também, além desse tempo que a gente falou do Mercúrio, Marte em Virgem, da oposição Sol-Júpiter. Tá?
Plutão está meio estranho. O Pri, Plutão está estranho sempre, né? Quase sempre Plutão está estranho. Então, às vezes tem esse fator de um sentido de transformação, né? Do momento, das situações, né? Que marcam esse período atual, né? Então a gente tem também essa história da oposição de Sol com Júpiter na quinta-feira, mas que aí já ao longo da semana ganha uma ênfase, ganha um enfoque também. Só para terminar o Mercúrio-Marte, então vale uma atenção com as pilhas de comunicação, né? Com a... Tá rindo, né, Pri? Plutão o tempo todo tá estranho. Então, só a questão Mercúrio-Marte tem um fator de atenção com o senso crítico, né? Então, ignorar às vezes algumas respostas atravessadas, né? Às vezes a pessoa levantou o tom, mandou uma mensagem ali no WhatsApp que você viu que está meio, então tá, obrigado, tchau, aquela coisa meio fria, né? Nem despediu direito. Vai leva, não é? Às vezes, né, tem um pessoal de água lá que costuma ficar um pouco mais magoadinho, né? Quando tem uma respostinha um pouco mais seca, né? Tempo assim, Mercúrio-Marte vai estar mais objetivo, né? Então, olha, manda mensagem, às vezes o marido, a esposa, tá no armário, pega lá e resolve, né? Então você pensa que a pessoa está dando uma certa desfeita, né? Não, às vezes ela está sendo objetiva, ela está sendo prática, né? Então esse é um tempo de atenção com as praticidades das informações e das comunicações quando há conjunção Mercúrio e Marte ainda em Virgem, tá? Vale uma atenção aí com o bem-estar, com o cuidado do corpo, com o ritmo, com o senso crítico, né? Então vale uma atenção nesse sentido também. Então, atenção com esse senso crítico, né? A gente pode perceber algumas intensidades nos meios de comunicação, esse tempo de serviço de utilidade pública, né? Das informações, que também ganha um impacto bastante importante. É sempre importante certificar das informações, né? Que Mercúrio em Virgem em conjunção a Marte vai requerer também, em função de debates, né? Verdades vindo à tona, ou esclarecimentos pontuais, detalhados, tudo de certa forma requerendo cuidado com os detalhes e observações de minúcias nas informações. Então cuidado aí também com pilhas nos diálogos, não entrar em pilhas desnecessárias, né? Se quiser, às vezes, notar alguém que está criando caso ou fazendo muito alarde, fala aqui com a nossa mãozinha, né? E depois, tchau. Então tem esse exercício de diplomacia e de sutileza também, com calma e elegância, obviamente. Então, quinta-feira, a gente tem oposição Sol-Júpiter, tá? Temos aí momento de oposição Sol-Júpiter. O Sol é associado ao ego, ao senso criativo, à nossa observação do nosso eu, das coisas que giram em torno de nós mesmos, né? A nossa individualidade também. E Júpiter, planeta associado a conhecimentos, a saberes. Então tem também uma didática do saber, do conhecer. Então é um pouco essa posição aqui. Sol, olha lá. Sol oposto ao Júpiter, verdinho aqui, tá? Júpiter em Aquário, Sol em Leão, né? A oposição, olha lá, bem no alto, bem dinâmica, quinta-feira mais exata. Então, isso quer dizer que não precisa esperar até quinta, que já estamos sobre a tutela dela aí no começo da semana. Oposição Sol-Júpiter é um exercício também de atenção com as coisas que a gente conhece, com as coisas que a gente sabe. Ou seja, muitas vezes a gente pode saber sobre algo, saber sobre uma pessoa e tirar a conclusão, assim, por algum assunto. Então, por exemplo, às vezes você percebe que uma pessoa está com alguma dificuldade ou com alguma situação emocional, com algum problema, e a gente tira a conclusão, ela é forte, ela vai resolver por si mesma.
né? E às vezes ela está precisando de uma ajuda, de um alerta, né? Às vezes a gente tem a ciência de que sabe demais sobre um assunto, sobre uma pessoa, sobre um trabalho, e na verdade a gente precisa reposicionar aquilo que a gente tem conhecimento. Tá? Então é importante. Atenção às coisas que a gente já conhece. Às vezes você vai fazer uma prova, você está seguro de que aquela prova vai cair aquela matéria. Então vai lá, certifica, vê se aquela matéria vai cair na prova mesmo, porque depois você chega lá de surpresa, nossa, está caindo, né? Estudei, não vi, né? Como que caiu isso? Então vai na atenção, rever. Júpiter está retrógrado também, então quando há uma retrogradação a partir de Marte, por exemplo, Marte, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão, o momento um pouco mais ápice dessa retrogradação é quando há a oposição ao Sol. Todo planeta oposto ao Sol está retrógrado, está no ápice da retrogradação. É uma condição geométrica. Então isso requer o desafio de compreender o saber, compreender aquilo que a gente sabe, repassar aquilo que a gente sabe, não sentar na zona de conforto do conhecimento. Então, observar, né? Não, eu já sei, não preciso, será que sabe mesmo? Né? Dá uma reposiciona, reflita sobre as coisas que a gente já tem um certo saber e vamos fazer uma revisão, vamos ver se esse conhecimento está valendo mesmo no nosso trabalho. Será que essa dinâmica de trabalho, será que essa informação está valendo mesmo? Né? Júpiter é um planeta associado à burocracia, a estrangeiro. Dá uma certificada se as questões de viagem, se as questões jurídicas estão nos mesmos critérios, nos mesmos patamares, porque às vezes a gente vai tratar um assunto de trabalho, de dinheiro, não, já está, o advogado me falou que está ok, né? Ou o professor falou que é assim assado, ou aquele agente de turismo falou que é certo, que vão liberar a viagem para tal lugar. Vai lá, rever, reposiciona, rever o conhecimento, uma reavaliação do saber. Né? Mesmo os saberes que a gente já tem profissionalmente, que a gente domina, não vamos entrar numa zona de conforto do saber. Né? Não vamos bancar o tome nem a Tássia, né? Do conhecimento. Tome achando que eu já sei ou Tássia achando que já sabe. Então, reposicionar o saber, né? Humildade em reavaliar o quanto a gente conhece, o quanto a gente sabe. Esse é o exercício e a dica da oposição Sol-Júpiter. Né? E é uma oposição também que desafia no entusiasmo, né? Na autoconfiança. Né? Olá, Bia, bem-vinda! A gente tem um exercício da autoconfiança também com a oposição Sol-Júpiter. Então não deixar que outras pessoas desestimulem a gente, ou só porque não deu certo algo, a gente baixar a nossa empolgação. Né? Porque como o Sol é associado ao ego, ao nosso self, e Júpiter à própria fé, confiança, entusiasmo, o idealismo de algo, às vezes numa oposição Sol-Júpiter a gente dá uma baixada de bola na nossa confiança para fazer alguma coisa. Né? Então requer um exercício de confiança para não deixar que outras pessoas falar, eu vi que não, né, não, ok, obrigado, tchau. Então, Débora, preciso muito desse exercício de autoconfiança. Então, às vezes uma ou duas pessoas deu uma mençãozinha crítica, né? Ainda mais em uma semana que tem conjunção Mercúrio-Marte em Virgem, é natural a gente perceber um certo senso crítico um pouco demasiado de alguém ou algumas bobagens faladas, né? A gente vê que a pessoa tem um burburinho lá, né? Faz aquela autoanálise. Quantas pessoas já deram bons feedbacks para a gente? Às vezes 20 dão bons feedbacks, 2 dá um aqui, outro ali, a gente fica pilhado só por causa de uma ou duas, né? Deixa essas uma ou duas para lá, né? Então, o exercício da autoanálise do nosso saber. É claro que vale essa observação que eu coloquei de não entrar numa zona de conforto do saber, não botar banca de que já sei tudo. Né? Sol, oposição Júpiter, às vezes a gente pode perceber
essa sensação, essa zona de conforto. A gente tem que estar estimulado a reler uma coisa que a gente sabe, um assunto do trabalho, por mais que a gente domine. E de vez em quando a gente vai notar também as pessoas que botam banca, né? Meio que já sabe. Tem um pessoal que fala astrologia, não, porque isso é coisa do meu Quiron, né? Da minha Lilith, do meu não sei o que, né? O pessoal mal estuda Mercúrio, né? Mal sabe o Mercúrio que tem, o Júpiter, o Marte, os principais planetas, tá lá, aqui é a minha Ceres, a minha Lilith, a minha não sei o que lá, né? Então, assim, vamos dar uma compreensão, né? Olha lá, Fernanda Dreps, como um sol em aquário com a lua em leão se portaria nessa oposição, deu ver. Então, Fernanda, como o Júpiter está em aquário e o sol está em leão, né? Essa oposição, vocês estão rindo, né? Vocês não sabem o que a gente nota por aí. Então, nesse tempo, para quem tem uma posição em aquário, leão, como a Fernanda, é um exercício aí para entender, dependendo da casa, depende da casa astrológica que acontece, né? Vocês estão rindo, né? Depende da casa astrológica que acontece. Tá? Então, olhar leão, olhar aquário. Então, por exemplo, às vezes é uma questão que envolve o emocional, né? Uma questão que envolve o saber, é uma questão que envolve o ego, às vezes a sensação dos grupos, dos amigos, como é uma aquariana, né? Pode dar uma avaliação das relações, né? Se for uma questão Sol e Lua. Às vezes eixo casal 1 e 7, pode ser uma questão no relacionamento, né? Na vida 2, ou então na observação de como se posicionar. Será que eu estou só por causa de algo que eu sou muito assim, assado? Ou será que eu na relação estou tendo essa postura, a pessoa está com essa postura comigo por causa de assim, assim, assado? Então, às vezes é uma triagem, é uma auditoria sobre postura, sobre o estilo próprio e sobre o quanto vale a pena uma autoanálise ou uma condição sobre o que a gente está fazendo e isso está impactando o outro, ou se isso às vezes é nosso mesmo e é o outro que tem que fazer uma reavaliação. Tá? Então, um pouco isso. Quando é no nosso Sol e na nossa Lua, essa oposição Sol-Júpiter requer uma autoanálise do quanto o nosso saber, o nosso entusiasmo, a nossa empolgação está sendo afetada, está sendo marcada, né? Por causa de alguém, por causa de influências externas, né? Porque tem gente às vezes que quer baixar um pouco a nossa bola, quer botar banca que sabe, né? A gente pode perceber isso em oposição Sol-Júpiter, né? Deixa eu ver aqui que é Carla diz, tem o Sol em oposição a Júpiter, Sol em Virgem, Júpiter em Peixe. Esse entendimento se aplica a essa oposição também? Casa 12, Sol, casa 6, Peixe. Então, Carla, quem tem a oposição Sol-Júpiter normalmente pode sentir um pouco mais o aspecto, é aquela história, o fator sinódico da astrologia. O que é o fator sinódico? É quando acontece algo no céu que a gente tem no nosso mapa natal. Então, independente da casa que aconteça, onde o signo que aconteça, se a gente tem, é claro que a gente é propenso a sentir um pouco em paralelo, é como um Wi-Fi, a gente pega a antena da oposição, né? Então, caiu umas fichas aí, Fernanda? Pois é, né? Então é bom, fico feliz. Então, quando tem oposição Sol-Júpiter, a gente sente mais, especialmente quem tem a oposição Sol-Júpiter. Mas principalmente por Júpiter ser um planeta associado ao conhecimento, as dicas importantes atenção para a gente não sentar em cima do conhecimento, ter uma certa soberania do saber, né? Às vezes a gente vai fazer uma prova, aquele exemplo que eu falei da prova, né? Não é porque deram um roteirinho de a matéria é sobre planícies geográficas, só que vai ter algumas coisas lá das planícies geográficas que você não estudou. Então, dá uma olhadinha mais detalhado, quais as informações, ou quais lugares estão liberando, não é porque a agente de turismo falou a semana passada que nessa semana vai estar igual, né? E também a gente pode encontrar gente que queira botar uma certa banca e por saber demais e baixar a nossa bola. Não,
Se o que você sabe é o que você sabe, não é porque a pessoa sabe mais ou menos que vai fazer diferença. Se ela souber menos, vamos tentar ver se a gente casa os conhecimentos. Se ela souber mais, se ela tiver humildade para descer no conhecimento dela, ok. Agora, se ela quiser manter a banca, azar dela. Ok, eu vou procurar quem queira trocar harmonicamente. É isso, né? Então, um exercício de atenção com os saberes e com para não perdermos o entusiasmo em função de outras pessoas que possam botar uma soberania de saber ou de ideologia, por exemplo, né? Água, tudo mais sensível há anos. Achei que o período leonino seria mais amoroso. Não, não é que o período leonino, mas tem outras posições, né? Tem Mercúrio em Virgem, tem Mercúrio em Virgem, tem Marte em Virgem, tem uns tempos aí que, né, a gente vem marcando Júpiter em Aquário, fazendo oposição ao Sol, né? Então acaba envolvendo. Então, Geoloeira, desculpa, não vi a sua mensagem. Estamos falando sobre o céu da semana, para quem chegou tarde, para quem está atrasado. Céu da semana de 15 a 21 de agosto, última semana do período leonino. Então, resumindo, falamos da lua crescente escorpião. Tá? Quem perdeu, vai ficar gravado aí. Assim que a live acaba, eu já posto a gravação. É só ficar antenado. Falamos da lua crescente escorpião, positiva para início, sequência de questões, andamento de assuntos, de Vênus em Libra, do exercício da diplomacia, né, do fator de uns contatos sociais que podem acontecer, de um tempo importante para mediar situações, de repente a gente fazer uma convivência mais harmônica com certos assuntos. Trânsitos são os planetas andando nas casas, são os planetas transitando, né, o K. Então, os planetas em movimento, né? Uma vez uns chatos, é que o planeta não anda, né? Planetas transitando, né, em movimento. Tem umas questões. Para quem tem Marte, Saturno em Leão na casa 1, posição Júpiter, estando já Saturno em Aquário, você traz tensão. Então, traz uma auditoria, digamos assim. Tá? Traz uma certa auditoria, uma análise das responsabilidades. Quando envolve Saturno, pode ser uma análise das responsabilidades. As responsabilidades das coisas que sabe, das coisas que acredita. Tá? Então é um tempo que a oposição Sol-Júpiter ela pode também impactar numa análise das coisas que a gente sabe, das coisas que vocês estão rindo, né? Gente, vocês não imaginam o que a galera pitaca para o povo astrológico. Então falamos dessa oposição ao Sol, um momento indicado para compreensão também de ideias criativas e também não se prender ao que é um tanto metódico, né? Já que é um Sol em Leão, oposto a Júpiter em Aquário, então às vezes o que é um pouco fora do padrão pode dar um certo, né, start, um certo choque, né? Então, às vezes tem coisas originais, criativas, né, que a gente pode notar, que interessante, tal. Será que isso vai rolar? Né? Então também tem um pouco esse exercício da originalidade que a gente pode ficar um pouco acanhado em colocar nós mesmos, né? Às vezes a gente tem uma sacada diferente e mesmo que demore um pouquinho, a gente pode dar uma dinâmica numa ideia, num saber, numa coisa diferente que envolve originalidade, tá? Que bom, tenho muitas dúvidas sobre essa lua de domingo, tem escorpião na casa 7. Então, a lua crescente em escorpião ela pode ser dinâmica para andamento de questões e se tem na casa 7 pode favorecer relacionamentos, pode favorecer alguns contatos ou colocar alguns assuntos um pouco mais direto, mesmo que confidenciais, certo? E a partir de qual idade tu acha legal fazer uma leitura de mapa natal? Olha, se for adolescente ali, 15, 16, de repente já dá para, né? Se a pessoa curtir astrologia, é importante que ela goste de astrologia, acredite, né? Que já dá para fazer uma análise. Né? Agora, se for alguém que perceba que tem um desafio ou de entender as informações astrológicas, gostar do tema, mas quiser ir junto com os pais, mesmo sendo adolescente, também dá para fazer, dá para analisar.
Ou se for criança, até uns 10 anos, aí a gente recomenda fazer com a mãe ou com o pai, né? Com 15 anos, se ela gostar do tema, já conversar legal sobre astrologia, ou pelo menos se interessar, tiver o interesse por estudos, alguma coisa, viagem, projetos, já dá para fazer uma análise, já dá para fazer. Eu, com 15 anos, eu estava fazendo curso de astrologia, né? Mas cada um com o tempo, né? Cada um com o seu time, né? Já trocar, tinha as garotas do colegial lá quando eu tinha 15 anos, já sabiam tudo ascendente, isso lá nos 91 da vida, né? Espero que não tenha nenhuma assistindo aí, porque senão vão querer uns arquivos confidenciais. Mas o povo já batia uns papos astrológicos lá nos meus 15, 16 anos, bem cabeças, né? O meu ascendente, tralalá, tralalá, né? Tem umas curiosidades já precoces dos adolescentes, já com 15, 16, já bate um papo astrológico legal, já pode ser interessante fazer o mapa, tá? Então a gente falou da oposição Sol-Júpiter e nós temos na quinta-feira Urano em movimento retrógrado, tá? Que horas são? Ainda dá um tempo ainda, né? Não, é legal responder o pessoal gosta aí de interagir, né? A live é divertida para isso, para a gente dar umas pitacadas, né? Boa noite, Valderez, bem-vinda. A gente dá umas pitacadas astrológicas que é bom, né? Dá uma interação, fica aquela coisa robotizada, né? Que a gente só fala com as paredes. Me deve ter conhecido a astrologia com pouca idade assim, ter evitado alguns problemas. Pois é, tá. Mesmo eu conhecendo alguns problemas, eu não evitei. Mas ajuda, né? Ajuda a compreender. Né? Todo o meu mapa acontece metade para baixo, em cima não tenho nada. Significa acomodação? Não, Caucha. Uma pessoa que tem um mapa todo para baixo que eu vi esses dias é o Caetano Veloso. Então, só por aí eu já te respondo. Caetano mesmo tem um mapa quase todo para baixo. Não quer dizer acomodação, não, né? Quer dizer, às vezes, um lado um pouco mais individualizado, às vezes, ou dependendo da casa ou da posição, um certo fator de alguma área ser mais focada, um ou dois assuntos. Né? Vai ver o mapa do Caetano, é quase todo para baixo. Não tem umas lendas urbanas, mapa tudo para baixo, e pessoa mais introvertida, mapa todo para lá. Não, vai ver o mapa para você, ver onde é que ele está, ver o regente da casa que está embaixo, estudar direitinho que a gente esmiuça, né? Entender para tentar ajudar minha filha, não sei se você sabe. Então, já loira, a gente, né, vê algo. Pois é, Caixa, não, exorciza, pode exorcizar algumas lendas que, né, nem sempre rola isso não. Tá certo que o Caetano é leonino, tem ascendente em Áries, né, tem umas coisas um tanto caetânicas diferenciadas de quem tem mapa embaixo. É o Caetano, mas vai de cada pessoa, né? Hoje está com 44 anos, faz consultoria e dá aulas. Pois é, então, tem uma questão que envolve cada mapa, né, aonde é. Isso, hoje está com 44 anos e faz consultoria. Isso, Vera, então, tem uma coisa mais de cada mapa, né, de cada pessoa, não é regra, não, essa coisa de mapa embaixo da linha do horizonte. Não, muitas vezes vale muito a condição de posicionamentos, quais planetas são, né? Tudo requer um olhar detalhado. Tá? Então a gente tem na semana aí, quinta-feira, Urano ficando em movimento retrógrado. Tá? Planetas lentos retrógrados. Né? Boa noite, Sandra, boa noite pessoal que está chegando. Planetas lentos em retrogradação são mais naturais do que os pessoais, né? São mais frequentes, são mais demorados. Né? O Urano fica retrógrado até janeiro. Tá? Só que assim, a semana que ele retrograda, a semana que um planeta mais lento como Saturno, Júpiter, Saturno, Urano, Netuno, Plutão retrograda, às vezes dá uma certa trava, dá uma estagnada em algumas questões, né? Alguns assuntos dão uma certa lentidão ou
dá uma estagnação. Como é Urano, às vezes podem ser algumas questões eletrônicas, tecnológicas, algumas questões associadas à nossa autonomia, ao lado do empreender. Urano vem Touro, pode ser alguma questão dessa questão das finanças, né? A gente tem um tempo aí que envolver fatores uranianos de inovação podem dar uma certa estagnada, uma certa parada. Tem um lado bom que na mesma quinta-feira, Urano está em bom aspecto com Mercúrio, faz um trígono com Mercúrio. Então é possível que esse momento aí de retrogradação de Urano possa até ser um pouco mais ameno. Pode ser importante para fazer aquele ajuste num aparelho, em algo que a gente usa para comunicar, para informação. A gente pode revisar algumas questões digitais. Quem é do empreendimento, quem é da área comercial, pode revisar algum assunto, alguma forma de trabalhar, né? Vou tentar colocar aqui o Urano retrogrado na minha casão em Touro. Pois é, Jardim. Então, o ano passado, nessa época, ele retrogradou também, né? Foi uma época ali que a pandemia, que a Covid deu uma alternada no ritmo, né? Ali, ó, Urano, Mercúrio, 13 graus de Virgem, trígono com Urano em Touro, tá? Olha lá, o Mercúrio e Marte, trígono com Urano em Touro. São a conjunção fazendo bom aspecto com Urano em Touro. Está vendo o S do Urano ali? É Urano estacionando, tá? Urano estacionando no dia 19, quinta-feira. Então, Urano estaciona para ficar retrógrado, para retrogradar, né? Olha lá, ó, já fica um S vermelhinho e no sábado, olha lá, ó, sexta para sábado, o R da retrogradação. Mas está em trígono, bons aspectos com Mercúrio e com Marte. Isso deve dar uma atenuada na semana. Normalmente a semana que ele retrograda, Urano, Netuno, Plutão, lento quando ele retrograda, aquele dia, aquela semana dá uma estagnada, né? Algumas coisas atrasam, dão um certo stop ou mudam de ritmo, né? Quando é Mercúrio, Vênus, planetas mais rápidos, a gente é propenso a sentir a retrogradação mais inteira, né? Às vezes dá uma... Ai, Mercúrio retrógrado, aquela coisa, né? Revisão, né? Então tem um lado natural, né? Dessa situação. Tá, Moraes, Urano está oposto ao meu Urano natal e Plutão está oposto ao meu lunação, não vejo a hora de acabar essa oposição. Então, tá, na verdade, oposição de Urano é geracional. Todo mundo que tem 42, 43, 44, eu tô nessa faixa, né? Tô nos 4.4, quase 4.5, a gente tem a oposição de Urano, que é o tempo que Urano fica do lado oposto ao nosso Sol. Geralmente é uma certa carta de alforria para algumas coisinhas, tá? A gente se liberta de alguns padrões. Um dia eu vou fazer uma live só sobre esse tema, a oposição de Urano, e a gente esmiuça um pouco mais, tá? Mas geralmente é um tempo que dá uma certa quebra de padrão, de estilo de vida ou de algum assunto. Às vezes muda a carreira, sai de um concurso público e vai montar um brechó, dá umas paranoadas aí, né? Separa, ou então até mesmo casado, pega o par, vai morar num lugar diferente, dá uma transição, né? Ah lá, 45, é o tempo que o Urano está do lado oposto. Então vale observar qual casa que é, porque é um tempo que às vezes é difícil, mas dá uma libertação para muitas coisas, tá? Dá uma certa quebra de padrão quando a gente faz essa faixa etária aí, tá? 44, 43, 40, de 42 a 44, de 42 a 45 tem esse tempo da oposição de Urano, né? Quanto ao Urano retrógrado que mencionávamos, tem esse... Farei esse tema breve. Ciclos planetários, é isso aí, Vera, exatamente. Vera, antenadíssima, astróloga de mão cheia. Então é isso, o Urano retrógrado, sobre o Urano retrógrado, então a gente tem esse tempo de algumas revisões tecnológicas, algumas revisões da nossa autonomia, pode estagnar essa semana alguns assuntos, às vezes, especialmente no final da semana, de repente travar alguma questão tecnológica, algum sistema, falhar alguma questão. Só que como tem bons aspectos, que a gente viu ali, o Urano faz bom aspecto com Mercúrio,
Adriana, devemos observar a casa que Urano está no mapa da Revolução. No mapa natal, Adriana, tá? No mapa natal. Deixa a Revolução à parte. Revolução é suplemento alimentar. Tá? Não mergulhe demais na Revolução. Deixa como um desempate para algumas coisas. Tá? No mapa natal, certo? Urano está em junção com Marte na casa 6, quadrante com Urano na casa 9. Então, Marinês, é um desafio de quebrar padrões, tá? Quebrar padrões de ritmo, rotina e iniciativa, certo? Então, nesse tempo de Urano retrógrado, a gente vive um momento importante para, às vezes, revisar o que é útil no sentido comercial, tecnológico. Como Urano faz bom aspecto com Mercúrio ao final da semana, Mercúrio é um planeta associado a comunicações, a quem é do comércio, comércio digital, quem tem site, quem lida com algum comércio ou trabalha com algo tecnológico ou digital, ou a empresa tem alguma forma de home office ou de trabalho tecnológico, alguma mudança no ritmo desse formato, né? Como Urano retrograda, aliás, a gente também tem essa oposição de Júpiter com o Sol, que pode impactar nesse desafio da adequação da volta ao presencial, que é algo que eu já venho observando. É um desafio da adequação dos ambientes de justiça, das escolas. Júpiter é associado à educação, aos meios de ensino. Então, quando ele está oposto ao Sol, também tem esse desafio do adequarmos ou reposicionar aquele velho padrão para um padrão novo, né? Algumas pessoas tendo esse desafio justamente nesse tempo de Júpiter oposto ao Sol. Quanto a Urano em movimento retrógrado, é o tempo de que até o fim da semana tem chance de estagnar algumas situações. Às vezes pode ter uma falha de sistema, sei lá, num trabalho, num lance de informática. Mas aquela história, Urano está em bom aspecto com Mercúrio na semana. Então pode ser que essa semana de retrogradação seja importante e oportuna para consertos, para ajustes pontuais. Quem lida com o digital, quem lida com comércio, quem lida com venda pela internet, quem lida com novas formas de trabalho remoto, de repente ter boas notícias ou soluções interessantes para uma nova dinâmica. É ótimo para aprendizados que envolvam assuntos uranianos, aprendizados de astrologia, aprendizados lives, aspecto trígono Urano-Mercúrio. É ótimo para voltar uma live, fazer aulas online, cursos que tem uma pegada digital, né? Mesmo quem tem uma certa dificuldade pode dar uma abertura interessante. Pode ser bom para negociações ou novas ideias associadas a negociações. Também pode ser interessante nesse sentido. Ideias originais para resolver assuntos, para tratar alguma conversa, para tratar temas, né? Então é um momento interessante que essa questão, especialmente para quem é da área comercial, para a área de trabalho, encontrar jeitos novos para resolver assuntos ou informações novas, tá? Mercúrio é associado a informações. Urano é um planeta que é associado à originalidade, aquela informação que sai do padrão. Nossa, que ideia diferente, resolveu o problema. Pode ser algo assim, né? Para alguma atividade, para algum trabalho. Mas como Urano muda do direto para o retrógrado, eu sempre dou aquela sinalização. Não estranhe se tiver aí na quinta, na sexta, algo que dá uma parada, dá uma estagnada. Às vezes o celular dá um bug, o computador também. Mas como tem bom aspecto, não deve ser algo que gere algum trauma ou alguma consequência, né? Ótimo para fazer uma live sobre os ciclos planetários 42. Vamos pensar, devemos raciocinar sobre uma live. Vou recomeçar na próxima semana a fazer meus atendimentos. Vera, é o presencial, né, você diz. Então, também às vezes dá uma retomada do que é virtual para o presencial, ou uma forma diferente de fazer o virtual comparado a antes. Às vezes a pessoa ela já vem numa coisa remota,
online, que ela cria um jeito diferente, fazendo ou debates ou conversas, ou fazendo isso presencial mesclado com virtual, né? Aí boas perspectivas para quem chega à edição web depois de 4 semanas de férias. Também, Ana, bom exemplo, né? Boas perspectivas para quem chega à edição web depois de 4 semanas de férias. Pois é, então, também é isso. Às vezes você vive uma dinâmica diferente dentro de um ritmo que envolve o tecnológico, o digital, né? Que mais? Basicamente é isso, pessoal. Só umas pitacos a mais de anotação aqui sobre o Urano retrógrado. Pode alternar questões associadas a negócios. O Urano está em Touro, né? Aspecto com Mercúrio, com Marte. Então essa coisa dos bitcoins, né? Bitcoins, quem é do investimento está vendo que está voltando uma recuperação. Teve um prejuízo aí em maio, junho, está retomando, recuperando. Para a gurizada vai ser difícil voltar ao presencial. Fernanda, pois é. Na verdade, é um certo desafio do adaptar, né? Eu acho que tem esse tempo de desafio de adaptação, né? Que está condizente com uma semana de Sol oposto a Júpiter. Júpiter é associado a conhecimento, ambientes de ensino. Eu acho que tem uma questão associada à pandemia ou a vacinas ou essa questão do nosso ritmo que pode impactar como uma espécie de reflexão, reposicionamento, né? Porque como o Urano muda o movimento e temos a Lua crescente em Escorpião essa semana, amanhã, que também pode impactar em algum tipo de pesquisa ou conclusão de informação. O Mercúrio também é associado à comunicação e à informação. Quando ele faz bom aspecto com Urano, faz conjunção com Marte, tem muito esse fator de concluir com precisão informações. Mercúrio em Virgem, conjunto a Marte, fazendo trígono com Urano, né? Os clientes e eu já estamos vacinados. Bom, Vera, que bacana, é isso? Então, essa questão do presencial está ganhando uma sinalização, né? Ainda mais quando o Urano volta, ou tem esse movimento retrógrado, esse tempo digital pode ter uma dinâmica interessante, né? Para essa condição do como será o ritmo digital, né, pela internet, pelo remoto, e como será o presencial. Pode dar uma alternância maior para o presencial também, né? A CPI, olha, vai borbulhar aí a coisa, né? Vai vir à tona. Acho um pouco difícil um borbulhar muito impactante para o nosso chefe do executivo, mas vão vir causos e causos. Essa CPI ela tem impactado muito na popularidade né, das figuras, do chefe do executivo. Então, mesmo que não resulte numa coisa muito decapitadora de pescoço, ela impactará numa baixa tendência de popularidade, pelo menos vai caindo a máscara, né? Vai tirando a fita crepe das caras aí de uns caras aí do próprio ilustre chefe do executivo, né? Então, pessoal, terminamos aí o Céu da Semana de 15 a 21 de agosto. Olá, Camila, bem-vinda. Estão terminando aí essa coisa do Urano retrógrado, esse tempo do Urano retrógrado em Touro. Período de compreensão e desafio no equilíbrio entre o real e o virtual. Tá? Não vai ter golpe não, né, Gui? O que você acha até 2022? Não sei. Não sei. Até imagino alguma coisa, mas vamos deixar o político para lá, né? Vamos deixar o político para lá. Não, acho que vai ser tudo como tudo está acontecendo, gente. Tudo está acontecendo por responsabilidade do povo brasileiro, né? Então, tudo isso na conta do povo. Fazer o quê? O Brasil tem a Lua em Gêmeos, conjunção a Júpiter, né? O Brasil tem Lua em Gêmeos, conjunção a Júpiter no mapa da independência. Então, o povo compra o mito, o povo compra o rock santeiro, o povo compra
desde o mito do rock santeiro ao mito do Bolsonaro, ao mito do caçador de Marajá, o mito do operário. O Brasil adora mitos, né? O Brasil adora a telenovela, né? A viúva que foi sem tecido, né? A Teresa Collor, né? A gente vai nos mitos e por aí vamos, né? Mas com o tempo nós vamos descascar um pouco mais de política dentro de um padrão equilibrado, respeitando lados e lados, né? Essa refrigeração em touro traz também um aumento da inflação, Guita. Então, eu acho que pode ser interessante para uma reflexão dos valores, né? Uma tentativa do controle, talvez, ou pelo menos uma observação. Acho que vai ser interessante para uma observação da inflação. A inflação é capaz que ainda siga aí, né? Pelo tempo, especialmente com esse tempo que Urano está em aspecto com Saturno, né? Geralmente aspecto Saturno-Urano impacta na inflação e a gente está num ano de quadratura Saturno-Urano e com Urano retrogradando, isso deve ainda. É que Saturno ele está retrógrado também, então não atrapalha tanto para a quadratura voltar a ficar exata, né? Acho que pode ainda ter um tempo de aproximação, né? Então fica aí essa sombra da inflação, sim, isso aí deve ainda manter. Vai estar aquela coisa oscilante, né? Aquela coisa oscilante. Para ter uma ideia, lá em 88, na época da hiperinflação, Saturno e Urano estavam em conjunção, né? Não tinha inflação de 1000%, né? Cruzado, 3,0 aqui, plano Bresser ali e tal. E depois, né, as coisas foram, né, ajeitando, equilibrando. Mas com esse tempo, com esse ano de quadratura Saturno-Urano, essa questão elétrica impacta forte também. Urano é eletricidade, né? Então a gente vê nesse momento que a energia elétrica está sendo causadora muito forte da inflação, né? Urano quadrando Saturno, né? Tem uma amiga da Alemanha que ela contou também que mesmo lá a energia elétrica subiu, né? Lá quadratura Saturno-Urano. Os países lá da Europa estão batendo recorde de temperatura. Então a energia elétrica também está pegando, né? Quem aí é de Portugal, quem é aí do hemisfério norte, né? Então tem essa condição. É isso aí, tá? É isso aí, esse tempo de 94, 93, né? Mesmo fim dos anos 80, né? Então, ô Camila, tá tendo essas coisas das energias renováveis, né? Eu acho que esse tempo de Urano por Touro até 2024, acho que pode ser interessante para essa condição, né, de economia energética. Olha só, né? Urano é associado à eletricidade, ao que envolve geração de energia também, o lado da eletricidade, da inovação, da tecnologia, e Touro nada mais associado à economia ou ao financeiro do que Touro. Então tem a história da energia eólica, inovações no sistema financeiro também, a gente vê aí Pix, Open Bank, bancos digitais, né, que vem marcando esse tempo. E com esse tempo de Urano retrógrado também vai ser interessante nessa questão da reavaliação bancária no próprio sistema aí, o Open Bank que o Brasil vem tendo também, né? Então, gente com outras opções de crédito em função de outros bancos, essas inovações do mercado financeiro, das questões financeiras marcando esse tempo, né? Certo, pessoal? Então esse é o céu da semana de 15 a 21 de agosto. Não vejo a hora do ano passado 16 graus. Vai tudo ao tempo, Camila. Tudo ao tempo, deixa ele. Pessoal, obrigado mais uma vez pela presença de todos. Agradeço pela companhia no sábado à noite. Desejo uma ótima semana a todos, de 15 a 21. Última semana leonina. Paz profunda, gratidão para você, Vera, também. Pessoal, Fernanda, né, todos que estiveram aí conosco, tá bom? Espero que tenham curtido, aproveitado. Camila, para de reclamar. Boa semana, Luiz. Obrigado, Alberto. Obrigado, pessoal. Quero desejar aí semana leve para todos.
Obrigado aí, gente. Valeu, Adri. Valeu, Bel. Ótima semana a todos. Um abraço.